do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amada, quarta-feira, 10ª semana do tempo comum. Nós somos convidados a refletir a nossa vida, a refletir a nossa história, refletir como é que nós estamos caminhando, na verdade. O Senhor que nos convida, nos chama para segui-lo mais de perto, né? Mediante a sagrada liturgia da missa, liturgia da celebração da palavra, liturgia da adoração, né? E nós estamos caminhando, sendo assim, para uma grande festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mês de junho, mês dedicado a tantas festas nós vamos celebrar, na verdade. Nós vamos celebrar agora, próxima sexta-feira, o Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos celebrar logo mais adiante o nascimento de São João Batista. E nós vamos perceber, né, falando de São João Batista, que são apenas 3 santos que a Igreja celebra o nascimento. Jesus, Nossa Senhora e São João Batista, né? Não tem outros, são só a morte ou a conversão, mas o nascimento são esses 3, de Jesus, Nossa Senhora e São João Batista. Então, são solenidades, festas essas que precisam nos aproximar de Deus, na verdade. E mediante a Santa Missa, né? O rito da Santa Missa que começa já em casa, quando nós estamos nos preparando, quando nós já pensamos, já como nós vamos nos preparar o coração para a missa. Quando nós chegamos na igreja, nós encontramos com os irmãos e irmãs que rezam conosco. A gente não reza sozinho, a gente reza em comunidade. Por isso que essa importância de vivermos em comunidade, vivermos na fraternidade, vivemos esta sintonia, esta ligação. E o Senhor que nos convida justamente para este caminho. E na liturgia de hoje, né, tanto a primeira leitura, 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 39, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 17 e 19. Ela nos apresenta que o profeta Elias, né, dando continuidade ao profeta Elias, reúne o povo de Israel no Monte Carmelo, né, e faz uma pergunta que atravessa séculos e chega até a nós, chega até cada um de nós hoje. Até quando andareis mancando com os 2 pés? Olha que pergunta que o profeta Elias faz. O povo queria servir ao Senhor, né, mas ao mesmo tempo prestava culto a Baal. Então, eles estavam querendo servir a Deus, mas prestando culto para Baal. E tentava conciliar, né, a verdadeira fé com a idolatria. Diante dessa indecisão, Elias pede uma escolha bem clara, né? Ou Deus ou não é. Ou você é de Deus ou não é. É como nós vimos em uma das liturgias, né, dos evangelhos da semana passada. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, ou você é de Baal ou você é de Deus, né? Não tem meio termo. Isso é o profeta Elias, né, chamando a atenção, exortando aquela comunidade, aquele povo, né? Mas o grande drama não era apenas a adoração de uma divindade pagã. O problema era um coração dividido, né? Elias chamava atenção justamente para isso, né? Não a divindade em si, mas esse coração dividido que nós temos muitas vezes. E a nossa tendência nos dias de hoje também é ter esse coração dividido, uma coisinha ou outra. Quando a gente fala de idolatria, né, a gente já pensa, idolatria de imagem. Não, a gente idolatra tantas coisas pequenas, né? Idolatra aquela roupa que eu não desapego, idolatra aquela pessoa que eu não me afasto, idolatra aquele pecado de estimação que eu vou trazendo. A gente vai idolatrando muitas coisas, né? E o povo conhecia a aliança, conhecia os mandamentos, conhecia a história da ação de Deus, mas não vivia uma entrega total,
Por isso, Elias reconstrói o altar destruído, oferece sacrifício, invoca a Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando o fogo desce do céu e consome o holocausto, o povo reconhece a verdade e proclama: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Olha, esse episódio possui um profundo significado espiritual para nós. O fogo que desce do céu é sinal da presença divina, que purifica, ilumina, transforma. E mais tarde, no Novo Testamento, nós vamos encontrar esse fogo plenamente manifestado aonde? No Espírito Santo, quando desce em Pentecostes, derramado sobre a igreja. E Deus continua querendo incendiar os nossos corações para que vivamos uma fé autêntica, uma paixão por esse Cristo que nos convida. E no Evangelho ali de Mateus, Jesus afirma: não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhe pleno cumprimento. Ou seja, com essas palavras, o Senhor nos mostra que existe uma continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança. Cristo não rejeita a lei de Moisés, ele a leva à perfeição. Tudo que os profetas anunciaram encontra na sua realização na pessoa de Jesus. Então era um anúncio que eles faziam, e Jesus planifica, realiza, dá sentido pleno a todos esses anúncios dos profetas. E São Irineu de Leão, ele vai dizer, ele que viveu no século II, vai dizer ali: toda a história da salvação converge para Cristo. Segundo São Irineu, o Filho de Deus recapitula em si toda a humanidade e leva à plenitude aquilo que foi preparado ao longo da história. Por isso, quando Jesus vai afirmar que veio cumprir plenamente a lei, está declarando que ele é a realização das promessas divinas. São João Crisóstomo também explicava que Cristo não destrói os mandamentos, mas os aprofunda. A antiga proibição de matar torna-se um chamado a vencer a ira. A proibição do adultério transforma-se em convite à pureza do coração. E assim a justiça do reino não se limita aos atos exteriores, não é verdade? Mas a aliança às intenções mais profundas da pessoa. Há uma ligação profunda entre Elias e o Evangelho. Por quê? Elias constrói um altar destruído. Jesus vem restaurar a aliança ferida pelo pecado. Ou seja, Elias chama de novo o povo a abandonar os ídolos. Jesus convida a uma conversão mais radical, que começa dentro do coração. Elias faz descer fogo sobre o sacrifício e Cristo envia o Espírito Santo para renovar todas as coisas. Que bonito, Essa palavra é extremamente atual. Por quê? Os ídolos de hoje talvez não sejam as estátuas de pedra, ou imagens de Baal, mas continua existindo o dinheiro, o sucesso, a busca desenfreada do prazer, o culto das aparências, a autossuficiência e até o próprio ego podem ocupar um lugar que permanece somente a Deus. Muitas vezes também nós corremos esse risco, na verdade, de mancar com os dois pés. Participamos da vida da igreja, mas permitimos que outras coisas governem nossas escolhas. Nós corremos este risco. Santo Agostinho vai dizer que observa que o coração humano foi criado para Deus, permanece inquieto até repousar nele.
quando colocamos nossa segurança em qualquer realidade passageira, né? Inevitavelmente experimentamos frustração, desânimo, fracasso. Somente Deus pode preencher completamente o nosso coração. Por isso, amado, amada, Papa Leão também nos recorda que a fé não pode ser vivida de forma fragmentada. O Santo Padre nos ensina que todo cristão é chamado a uma coerência de vida, permitindo que o Evangelho ilumine as decisões familiares, profissionais, sociais, espirituais. Não basta afirmar que acreditamos em Cristo. É preciso que Cristo seja verdadeiramente o Senhor da nossa existência, das nossas escolhas. Por isso, qual o caminho que você tem percorrido? Qual o caminho que você tem trilhado? Na verdade, nessa confiança, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesta caminhada, na verdade. Então rezemos assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amado, amada, por isso que a pergunta de Elias, continua ressoando hoje. Até quando andareis mancando dos dois pés? A quem pertence o nosso coração? Em que depositamos nossa confiança? Quais são os altares que precisamos reconstruir a nossa vida? Talvez o altar do coração, o altar da oração, da participação da Eucaristia, da vida sacramental, a Eucaristia, a primeira comunhão, ou o sacramento da reconciliação, o sacramento do matrimônio, você que mora junto, nessa proximidade. A leitura da palavra de Deus, ou da caridade com os irmãos, sem meditado, ter refletido, ter se colocado em oração. Que este Espírito Santo, este fogo, nos purifique nosso coração de toda idolatria. Que nos ajude a viver plenamente o Evangelho. E o Papa Leão XIV nos recomenda nas suas exortações, para que possamos ser reconhecidos como discípulos que não apenas conhecem os mandamentos, mas que praticam com amor e perseverança. Não basta só conhecer, eu tenho que praticá-lo, eu tenho que vivenciá-lo, experimentá-lo e levar com que os outros também possam vivenciar, experimentar. Por isso, amado, amada, como é bom nós podermos nos encontrar para partilhar, levar ao Senhor o seu coração, porque nós somos participantes do coração amoroso de Deus e Ele pode agir em nós quando nós damos esta abertura. Eu preciso dar essa abertura para Ele. Por isso, eu convido você a refletir. Tem uma música que diz: conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Nós vamos finalizar esta pregação refletindo essa música. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Às vezes o meu coração bate um coração de pedra. Lava-me, purifica, restaura-me de novo. Fazendo esse convite para o Senhor, que Ele possa nos restaurar, nos purificar. Mas antes de você passar para ouvir a música, eu te convido você a meditar e dar um like, compartilhe esse vídeo para que esta reflexão, este encontro possa alcançar mais corações, mais família. Nos ajude, colabore conosco. Deus abençoe você, a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meditemos, refletimos com essa música. Conheça um coração tão manso, humilde e sereno. É o Senhor que toca, que alcança o nosso coração,
nos perdoando, nos curando, nos levando a uma intimidade espiritual, uma intimidade pessoal com Ele. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Amém.